Eu até vou ficar emocionado. A gente chorou, sabe? Mas a gente disse, não, amanhã eu vou fazer de novo. E daí a gente vou ficar aqui, não vou para a roça. E quando vocês voltarem, eu vou fazer o café e vai ter o pão. Aí no outro dia minha esposa repetiu. Então foi um fato assim, muito marcante na vida da gente lá na fazenda. Toda vez que eu conto, eu me emociono. Mais um episódio mais do que especial por dentro do negócio. Hoje aqui em Luiz Eduardo, eu costumo dizer que com uma parte da história dessa região aqui. Seu Odaci Hanse, muito obrigado pela gentileza de parar um pouco e nos receber aqui. Estamos muito honrados de conhecer não só um pouco da história do senhor, mas de tudo que o senhor representa. Muito obrigado. Então, seu Odaci, nós já conversamos um pouquinho e fiquei impressionado com um pouco que o senhor nos contou. Muito tempo que o senhor veio, hoje o senhor tem esse grupo Passo Fundo e o senhor veio para aqui, para a região. Então, conte um pouquinho para nós quanto tempo tem que o senhor está aqui e o que fez o senhor vir aqui para esta região tão maravilhosa. Bom, é um prazer estar participando aqui dessa entrevista, né? Contar um pouco da história do Oeste Baiano dos últimos 46 anos. Eu cheguei exatamente no dia 3 de julho de 1980, às 6 horas de ônibus, na cidade de Barreiras, à procura de uma pessoa chamada Lourenço Capes, que tinha pedido demissão de uma empresa de adubos de Porto Alegre, mas ele trabalhava em Uberlândia. Então foi um comentário muito grande dentro da companhia, que a empresa que eu trabalhava em Passo Fundo representava essa empresa. E aquilo tocou muito no meu coração, porque uma pessoa sai de Uberlândia, pede demissão e vai para Santos Idério, no sertão da Bahia. E eu pedi férias da minha empresa e vim à procura dessa pessoa. Aí vim por Brasília, né? E em Brasília eu tive, assim, foi uma coisa muito abençoada, porque o Santo Papa João Paulo II rezou a Santa Missa no dia 30 de junho de 80, e eu cheguei em Brasília no dia 2. Então eu tive a oportunidade de subir aonde ele rezou a Santa Missa. E ali eu acho que eu recebi muitas bênçãos de Deus. Aí à noite peguei o ônibus, vim para Barreiras, à procura dessa pessoa. Fui para Santos Idério, me informaram que ele morava em Barreiras, retornei a Barreiras. E daí sim eu encontrei ele, em seguida encontrei ele. Nos tornamos grandes amigos, nos tornamos sócios de uma empresa chamada Itaipu. E estamos, até hoje, a gente realmente tem uma grande amizade, eu com o Lourenço e a família dele. E então, eu cheguei aqui com 26 anos e 7 meses, exatamente, porque eu nasci em dezembro, no dia 3, e com uma grande esperança de voltar às minhas origens, né? Porque eu nasci na roça, meu pai sempre foi pequeno produtor, né? Lá no sul. O meu avô já veio da Itália com 2 anos, o meu bisavô tinha apenas 34 anos, se estabeleceram em Bento Gonçalves, depois nasceu mais 4 filhos já brasileiros, né? Mas o meu avô é italiano. E com o crescimento das famílias, né? O meu pai tinha 12 irmãos, vão se esparramando, vão se colocando em terras, né? E com 8 anos, o meu pai vendeu a propriedade, foi para a cidade e colocou nós para estudar. Meu pai sempre dizia, meus filhos, o que está aqui dentro, só Deus tira. Então vocês têm que estudar. Então eu tive a felicidade de fazer o curso de Ciências Econômicas, Economia, pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e também me formei em técnico contábil no Instituto Educacional, que é uma educação americana, né? Em Passo Fundo. Com 21, 22 anos já assinei meu primeiro balanço, que eu consegui registrar o meu diploma de técnico contábil no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E aquela vontade de voltar, né, para as origens da roça, nunca me saiu da minha cabeça. Então, com essa vinda para a Bahia, eu senti que realmente chegou a minha oportunidade, né? Então eu vim, conheci o Rio de Ondas, me apaixonei pelo Rio de Ondas
E quando eu conheci a Chapada, que é essa Chapada que tem aqui maravilhosa, na época aqui na região aqui de Bela Vista, da Roda Velha, das Placas, praticamente 70% era campina. E a campina, para ter uma ideia, é tipo uma savana africana, né? É uma vegetação 1 metro de altura e muito fácil de abrir, terra vermelha. Então foi assim, aquela paixão à primeira vista, e é aqui que eu quero, né? Então a gente adquiriu a área naquela mesma viagem, eu já comprei, e nós chegamos aqui, daí passamos o ano de 80 ali, agosto, setembro, outubro, até dezembro, lutando com a documentação, porque aqui ainda era mirréis de terra, a comarca chamava Comarca do Além São Francisco, porque era muito longe da capital, depois que se tornou comarca de Barreiras. Então foi aquela luta para conseguir a documentação, conseguimos a documentação, porque era mirréis de terra, tinha que transformar em hectares, mas tudo se ajeitou. Em 81 a gente fez a primeira abertura, né? Eu e o meu sócio, que somos sócios até hoje, o Norberto, então eu já com 27 anos e alguma coisa, e ele com 21 anos. E iniciamos nossa caminhada na Bahia. E estamos aqui até hoje nessa luta, e com muitas bênçãos de Deus. Podemos dizer que literalmente quando o senhor chegou tudo era mato, a gente vê a estrutura que se tornou Luiz Eduardo, tudo que tem hoje e que representa para o Brasil e para o mundo. E quando o senhor chegou aqui, como era a estrutura e quais foram os maiores desafios para chegar, para produzir, para crescer, para chegar aonde o senhor chegou hoje? Bom, todo pioneiro paga um preço, né? E nós como pioneiros aqui no oeste da Bahia, que na época nós não éramos em 30 produtores, estava chegando, né? Nesse mundo desconhecido da Chapada da Bahia aqui do oeste, né? Então, estrada muito precária, sem energia elétrica, o asfalto ali entre Posse e Alvorada não tinha, era chão batido, né? Muito atoleiro. Inclusive a gente ficou 3 dias naquela serra atolada dentro do ônibus, porque não tinha condição. Atolamos na sexta, só saímos do atoleiro no domingo. Estava eu e a minha esposa e o meu sogro. Isso foi em janeiro de 82. Então, muita dificuldade, né? Sem energia elétrica, mas aquela vontade imensa de vencer. Então a gente iniciou, né, devagarinho, e o grande avanço que teve aqui foi em 84. Então 4 anos após a nossa chegada, houve uma vinda muito grande de pessoas do Paraná, por causa talvez do enchimento do lago e das indenizações do Itaipu. Então as pessoas foram se recolocando, muitos vieram para o oeste da Bahia. E então esse crescimento ele veio ano após ano, com muita dificuldade. Tinha uns períodos de veranico muito fortes, né, aqui na região, uma área desconhecida, muita dificuldade no calcário. Só tinha uma mina em Indianópolis, pequenininha, ficava 10 dias na fila para pegar um truque de calcário. Ou então tinha que buscar em Brasilinha, lá em Brasília, muito longe, ou lá em Sergipe, vinha muito calcário de Sergipe. Então a dificuldade foi grande, mas a vontade de vencer era maior ainda, né? Com muita fé. E a gente morando embaixo de lona preta, que na época moramos quase 2 anos e meio na lona preta, e tinha que depender de carona, porque não tinha carro pequeno, só tinha um caminhãozinho, mas era muito difícil, lá da fazenda até Barreiras são 160 quilômetros, então tem essa dificuldade de locomoção, ainda mais na estrada de chão. Na época da seca era 3 horas para fazer os 60 quilômetros, na época da chuva 4 horas e meia, né? Ficamos atolados, uma época eu peguei um atoleiro, fiquei 9 horas atolado, né? Até conseguir me rebocar e sair. São muitas histórias de dificuldade, mas a gente sempre querendo, vai dar certo, vai dar certo. Começamos com 80 hectares e a gente foi todo ano, a gente está crescendo até hoje, a gente continua ainda aumentando nossas lavouras. Então, é um caminhar assim de 46 anos, a gente tem muita história para contar, né? Então, a gente vamos conversando e a gente vai dialogando um pouco sobre todas essas histórias que houve da transformação do oeste baiano. Hoje, quando quem chega aqui hoje vê essa cidade maravilhosa de Luiz Eduardo, mas quando eu cheguei só tinha um morador, né? Só tinha o seu Enedino Alves da Paixão,
conhecido como Negão, ali na curva que é a Brasília. Do lado direito, e tinha um pequeno comércio. Era o único morador. O resto aqui era cerrado. Não era Campina. Aqui em Luiz Eduardo era cerrado, um cerrado até meio forte. E depois, hoje, nós temos essa pujança de cidade. Em 82, 83 foi que lançaram o primeiro loteamento, né? E ela foi se expandindo, crescendo. E hoje Luiz Eduardo já é a 6ª economia do estado da Bahia. Então, olha a transformação que houve nesse período. Muito bom. Desse período até hoje, seu Odaci, o senhor tem algum episódio especial que o senhor traz no coração, que o senhor poderia contar para nós dessa história, desses 46 anos? Algo que o senhor poderia contar para nós? É muito especial que o senhor traz aí. Olha, a gente teve assim muitos momentos assim de muita emoção, né, na fazenda, né? E são vários episódios de luta, né? Mas eu acho que eu vou contar um aqui que tem assim muito significativo para nós, que foi quando a minha esposa veio passar um período aqui comigo, porque ela era professora concursada no Sul. E enquanto estava aquele período de transição, vai dar certo, não vai? Existe muita dúvida na cabeça da gente, né? Você vir para um lugar com tanta dificuldade. A maior dificuldade que nós tínhamos era a água, porque era na Chapada e tinha que buscar água a 23 quilômetros de distância. Então a gente só ia no domingo para tomar um bom banho, trazer a água e lavar roupa. Esse era o nosso serviço no domingo naquelas épocas lá, né? Então a minha esposa veio comigo, e naquela vez que ela veio, que nós atolamos o ônibus, né? Aí ela preparou pães, colocou acho que era 2 pães para assar dentro do fogão pequeno de 4 bocas, né, a gás, e colocou para assar aquele pão. Quando o pão ficou pronto, já era ali pelas 3 da tarde, por ali mais ou menos, a gente ela deixou aqueles pães em cima de uma mesa, coberta com a toalha, e nós fomos para a lavoura, já para limpar a lavoura com enxada. Eu pegava assim 10 linhas de arroz, ela pegava mais 10, e o meu sogro mais 10, nós ia caminhando, conversando e trabalhando. E lá pelo final da tarde, diz, agora vamos voltar lá para o barraco de lona, que o meu sogro dormia no barraco de lona, e eu e minha esposa dormia no caminhãozinho, que nós tínhamos 11 e 13. A cabine muito apertadinha, mas a gente conseguia se acomodar. E então vamos lá fazer um café preto, vamos comer. Nós tinha chimia, tinha salame, e com os pães que ela tinha feito. E para nossa surpresa, quando chegamos lá, a gente tinha as galinhas soltas, né, no pátio lá, e elas entraram dentro e, né, a natureza é assim mesmo, e as galinhas comeram aquele pão, né? Só sobrou aquela casquinha preta embaixo, né, do pão caseiro. E eu sei que a gente sentou num banquinho lá, e tanto o meu sogro como a minha esposa, eu até vou ficar emocionado, a gente chorou, sabe? Mas a gente disse, não, amanhã eu vou fazer de novo, e daí a gente vou ficar aqui, não vou para a roça, e quando vocês voltarem, vou fazer o café e vai ter o pão. Aí no outro dia a minha esposa repetiu. Então foi um fato assim, muito marcante na vida da gente lá na fazenda. Toda vez que eu conto, eu me emociono. E nós aqui também emocionados, porque ao chegar aqui e ao falar para as pessoas do seu Odaci, que a gente queria que todo mundo nos falava com muita alegria da pessoa que ele é, do que ele faz com a família, do que construiu aqui. Então é muito emocionante poder conhecer mais de perto. Obrigado por essa gentileza. E acho que isso, seu Odaci, é o que faz com que as pessoas queiram estar perto do senhor, queiram conhecer e queiram que o senhor também esteja à frente de muitas coisas para conduzir, para fazer acontecer, para trazer avanço. E o senhor me dizia da participação que o senhor teve também dentro da IBA, tanto com cargos na direção, mas também como presidente, e aí também como presidente da Bahia Farm Show. Então, se eu pudesse, eu sei que é muita história para pouco tempo, mas contar um pouco essa participação do senhor dentro da IBA Frente e da Bahia Farm Show, como que se deu tudo isso? Tá, antes de chegar na Bahia Farm Show, eu quero voltar um pouco no tempo. Então, eu sempre fui envolvido
nas comunidades, porque sozinho a gente não consegue vencer tantas dificuldades que nós temos aqui no Oeste, principalmente no Oeste, que eu falo 40 anos atrás. Então eu participei da fundação, da primeira ata lá da comunidade de Bela Vista, mesmo nós morando lá a 40 km de distância. E depois a gente fundou a nossa própria comunidade, né, que foi a comunidade de Rio Grande, que todo mundo conhece como Placas, onde durante 6 anos eu fui o diretor financeiro. Nós tivemos a oportunidade de construir o Poço Artesiano e construir uma escola chamada Rui Barbosa, que funciona até hoje, dando educação para os filhos dos nossos colaboradores. Nós tínhamos uma preocupação grande na educação daqueles meninos. Então a gente inauguramos a escola em 88. Então eu fui envolvido aqui no Sindicato Rural de Luiz Eduardo, no Sindicato de Barreiras eu exerci a presidência por um mandato tampão nos 6 meses. No CTG daqui eu fui vice-patrão em 2 mandatos, né? Em Barreiras, que eu morei 28 anos, eu fui lá vice-presidente do CDL por um mandato. Fui diretor financeiro da APAI, que me deu muita satisfação de trabalhar naquele momento. Saímos do aluguel para a primeira sede própria da APAI de Barreiras. Também fui presidente da DISC, que é a nossa associação dos distribuidores de escola Caracuru, estado da Bahia. E depois eu fiquei durante 18 anos dentro da IBA, né? Desde a gestão do primeiro presidente, que foi o Dr. Humberto, 2 anos. Depois fui 4 anos junto com o seu Walter Orito, mais 4 com o seu Júlio Busato, mais 4 com o seu Celizio Zanella. E depois eu assumi a presidência da IBA no mandato de 21-22 e fui reeleito para 23-24. Né? Então cumpri o meu ciclo dentro da IBA. É muito trabalho, é uma associação realmente diferenciada, estruturada e que tem grande serviço prestado na comunidade para os seus associados, fazendo uma diferença muito grande nas reivindicações, né? Então nós somos assim muito fortes na área do meio ambiente, defendendo os interesses, né? Na área institucional, com o governo do estado, com o governo federal, com os ministérios, com as secretarias. É só ligar, marca uma audiência com a gente, nós temos abertura, independentemente de quem é o governador, quem é o presidente, a gente sempre pensa na área institucional. E nesse meu período da IBA, tivemos vários avanços, né? São 3, assim, muito marcantes como na minha presidência, foi que nós pacificamos a fronteira da Bahia com o Tocantins, que vinha uma luta desde o tempo do Goiás, que na fronteira existiam loteamentos com títulos emitidos pelo Goiás, trazendo um conflito muito grande na Chapada. Então, foi em 22, conseguimos costurar um acordo com o governo do estado. A IBA trabalhou 14 anos nessa costura e sempre eu estive à frente dessa jornada, né? Conversando tanto com os procuradores do estado, com os governadores. Eu tive audiência com o ministro Fux, tive audiência com a ministra Weber em Brasília, e sempre levando, nós temos que pacificar a fronteira, porque assim tem muito conflito, né? De terra, de documentação. E na Bahia Farm Show de 22, a gente conseguiu reunir os 2 governadores, já o acordo já estava acordado, né? Só faltava assinatura, e o Vanderlei, que é o governador do Tocantins, veio aqui, o Rui Costa também, e nós, durante o Bahia Farm Show, foi assinado o termo de compromisso pacificando a fronteira, sabendo aonde é Bahia e aonde é Tocantins. E então eu tive a oportunidade de pegar naquele momento na mão dos 2 governadores, levantar para o céu, e eu recebi de presente uma foto gigante que eu tenho comigo lá em casa, comemorando, né, essa pacificação que trouxe muita paz e segurança jurídica em toda a fronteira da Bahia com o Tocantins. Então hoje a gente sabe o que é do lado de lá e o que é do lado de cá, trazendo toda a segurança que eu acabei de falar. Um outro fato muito marcante foi uma outra luta grande, que conseguimos equalizar o ICMS na exportação de venda para outro estado da federação.
Porque os nossos vizinhos, o Piauí, o Tocantins, Distrito Federal, Goiás e Minas, eles têm no máximo 5% de ICMS, mas a maior parte é 2%. E a Bahia era 12%. Então nós não conseguíamos vender milho para o estado da federação, porque o ICMS era muito caro em relação aos nossos vizinhos. Expliquei para o Rui Costa, ele me deu 20 minutos para defender, o que você vai defender? Defendi e entreguei um trabalho. Com 25 dias, eu acho que foi, nem isso, ele baixou um decreto reduzindo o ICMS de 2% para 2%. Aí nós conseguimos abrir novamente o mercado do Nordeste para o nosso milho. Então foi uma outra grande vitória. E a terceira, eu acho que foi essa de muito significado também, foi que nós conseguimos, depois de 6 ou 7 anos, de um trabalho intenso, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, fizemos 3 viagens para os Estados Unidos, em Nebraska, pegando o modelo dos americanos, de como é que eles usam a água, né, com a ciência ao lado, tanto a água superficial de rios, como a água subterrânea, que aqui nós temos uma bênção de Deus, que é o nosso aquífero Urucuia. Então eu tive, no meu mandato, assinamos com o governo do estado, através da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e o INEMA, o compromisso, né, o termo de acordo das regras da exploração dessa maravilha que nós temos, que são as águas, né? Então hoje nós temos um regramento de como funciona e como se controla a água que usamos na irrigação. Então isso foi uma grande vitória, e hoje nós estamos aí explorando o aquífero com a ciência ao nosso lado, e temos aí poços artesianos em tudo quanto é canto desse oeste baiano. Então essas 3 foram marca muito positiva dentro da minha administração, além de ter recebido na Bahia Farm Show, agora falando da Bahia Farm Show, nós ampliamos ela em torno de 75%. Eu recebi a IBA com a Bahia Farm Show com 220 expositores e entreguei com 438. Então dobramos de tamanho, né? E recebi o presidente Bolsonaro, e no outro ano eu recebi o presidente Lula. Então para vir um presidente da República numa feira, essa feira tem que ter uma importância muito grande, né? Então eu tive o prazer em 4 anos receber 2 presidentes da República. Também são fatos marcantes dentro da nossa Bahia Farm Show, e no último ano recebemos 8 países, comitivas de 8 países, né? Então nessa integração, que até o nome da Bahia Farm Show agora é Feira Internacional de Tecnologias e Negócios Agrícolas, né? Então é uma feira diferenciada, que não tem festa, é proibido bebida alcoólica, ela abre às 9 e fecha às 19. Pronto, quem quiser ir lá, conhecer a feira e fazer negócios, lá não tem festa. Então por isso que é uma feira gostosa de ir, ela é bem localizada, está em frente a uma BR, perto do aeroporto, é 100% asfaltada, ela é 100% gramada, 100% no meio fio, e toda a grande parte da rede elétrica, da rede de net e a rede de água é toda subterrânea, né? Então só tem realmente as redes principais, mas o resto é tudo subterrâneo. Isso ninguém vê, mas são grandes investimentos que são feitos para ter essa segurança, né, dentro da feira. Então realmente é uma feira assim, muito charmosa, né? E hoje ela é a 4ª maior feira de agronegócio do país. E eu tive o prazer de receber a presidente do Banco do Brasil, ela dizendo para mim: presidente, a Bahia Farm Show ela é uma das 4 do Grande Slam, comparando com o tênis, né? Então ela é uma feira realmente considerada pelos bancos, né, uma das 4 principais do país. Muito bom. O senhor consegue ter em números aproximados, assim, quanto de quantia movimenta a Bahia Farm Show aqui na região? Hoje eles mudaram a metodologia, né? Eles não estão divulgando a quantidade de intenção de negócio, mas todo ano todo o espaço é vendido.
Então, sinal de que a Bahia Farm Show ela tem credibilidade e são feitos grandes negócios lá. Mas no meu último ano, que ainda nós divulgávamos os números, né, ela passou de 10 bilhões de intenção de negócio, né, com aqueles 438 expositores. Então, a gente vê a força do agro, a força do Bahia Farm Show. Então, a cidade lota, né, os empresários vêm do mundo todo para cá, eles conhecem a região e os investimentos não é só naqueles 5 dias ou 6 dias de feira. Ele se torna, eu sempre digo, ali começa um namoro, né? Depois tem um noivado, de lá 6 meses tem um casamento. Eles vêm colocar uma indústria, uma filial, investimento na área de imobiliária, que é muito grande, é muito forte, né? Então, não é que tudo acontece ali, mas tudo começa dentro do Bahia Farm Show. E a cada ano ela se torna mais grande, mais forte e mais conhecida. E uma coisa que me chama muita atenção é esses projetos sociais. E o senhor falou um pouco para nós, que também ultrapassa os limites de Luiz Eduardo. Então, como que foi também desenvolver, estar próximo desse projeto? Inclusive, o senhor falou sobre alguns em Bom da Lapa, né, a sede do nosso escritório. A gente fica muito honrado. Como é participar desses projetos sociais? Bom, na administração ainda do Dr. Humberto Santa Cruz, tinha aquela teoria, porque o grande produtor só pensa para ele, só pensa no umbigo dele, não olha para ninguém, só quer saber dos seus negócios. Não é assim. O produtor ele olha muito pelo social, mas a gente não consegue levar para a mídia, ter um impacto daquilo que a gente faz. Então, o que nós precisamos fazer para a população tomar conhecimento que a gente também olha para o social? Então, foi criado o Fundeses, né? Que é o Fundo de Inclusão Social da IBA, que como é que funciona o Fundese? O produtor rural, quando vai em 2 bancos que fazem parte, que é o BNB e o Sicredi, ele deixa um percentual daquele valor que pega do custeio, coloca no fundo. Aquele fundo cria um montante de valores que são aprovados projetos, né? Então é feito um edital de convocação de toda a nossa região oeste da Bahia. Então essas entidades sociais vêm lá na IBA, a gente faz uma apresentação, diz, olha, nós temos X para aprovar em projetos, o limitante é 80 mil. E então, a gente vê 40 mil, 50 mil, 60 mil bem aplicado numa entidade social, a gente percebe a transformação que é. Então hoje a gente tem projetos aprovados em 18 municípios, são mais de 200 projetos aprovados nesse período todo. Eu não tenho últimos números, mas com certeza passa de 10 milhões de reais já aplicados nessas entidades sociais. Nós estamos lá em Bom da Lapa, tem três entidades da cidade que eu lembro que eu estive lá inaugurando a placa do valor aplicado, né? Então isso é muito interessante. Então todos esses municípios da região a gente tem projetos e no meu mandato eu fiz questão de toda vez dentro de uma inauguração estar presente, independente da distância, né? A gente ia participar dessa inauguração porque é muito importante e tem sempre uma energia muito positiva. Muito bom. Passaríamos aqui o dia todo conversando com o senhor Odacil, mas temos que encaminhar para o final, que um homem tão gentil que parou, mas também cheio de atividades. Senhor Odacil, vimos que o senhor é um católico praticante e eu gostaria que o senhor pudesse dizer a importância da fé de ser católico na vida do senhor. As minhas origens do meu bisavô, meu avô é da Itália, então já vem com a fé em Jesus e num ser superior que nos abençoa, né, todos os dias. Então vem desde do meu avô, bisavô, do meu avô, meu pai, toda a minha família, nós somos católicos praticantes, a gente vai todo domingo na Santa Missa e a gente sabe da importância de uma família de ter a fé num algo superior que nos abençoa, que nos protege, né, que é Jesus. Então a gente sempre tem essa esperança de algo melhor ali na frente e para isso a gente caminha sempre no caminho do bem e no caminho da esperança, da fé, da contribuição na sociedade
e sempre pensando num crescimento, não sozinho. Nós temos que crescer junto com a comunidade, junto com aqueles que nos cercam. E nós sempre temos essa fé, sabendo que tem Deus nos abençoando. Para finalizar, senhor Odacio, nós temos um lema na Leis da Advocacia que a gente fala que o verdadeiro herói brasileiro é o empresário. Então nós temos aqueles que estão iniciando, nós temos aqueles que já têm uma longa vida. O que o senhor poderia deixar de mensagem para os empresários que estão nos assistindo hoje? Eu vou deixar uma mensagem aqui especialmente para os empresários do agro, né? O produtor rural é uma dádiva de Deus. Se nós não produzirmos alimentos, a cidade vai perecer. Então, a cidade tem que agradecer ao produtor rural todo dia que tudo aquilo que é nosso alimento, ele vem do campo, ele vem da roça, ele vem de um pequeno produtor, de uma horta comunitária ou de uma horta particular. Não interessa o tamanho do produtor, se ele planta meio hectare, 1 hectare ou 10 mil hectares. Todos nós somos produtores rurais. E aquele que mora na cidade, que vai no mercado, se abastece, se alimenta, esse produto ele tem origem no campo, ele tem origem na roça. Então, Deus continue abençoando o produtor rural. Senhor Odacio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza de parar um pouco o tempo do senhor, por nos receber, por contar histórias belíssimas, por nos ajudar a conhecer e também renovar nosso ano, estar na presença do senhor. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe e retribua. Obrigado, estou à disposição para novas conversas, né? Eu sei que o tempo vai mudando, tem uma mutação e um crescimento, mas se um dia quiser voltar aqui, quando nós continuar conversando, tenho certeza que teremos novas histórias do passado que eu não contei aqui, e é um prazer e uma alegria receber vocês aqui no nosso escritório em Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigado, tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui gostou bastante de conhecer um pouco da história do seu Odacio e de toda essa região. Continue nos acompanhando, Deus abençoe, até mais.